como mudar de sotaque? Por exemplo, Lézer, eu tenho um inglês americano, aprendi o inglês americano. Tem como mudar de sotaque? Tem como mudar de sotaque. Sim, eu estou fazendo isso com o meu inglês. Eu aprendi inglês há muito tempo atrás. Eu aprendi inglês há muito tempo atrás, quando eu tava começando a aprender idiomas, tá? Então foi um idioma que eu aprendi aos tropeços, aos trancos e barrancos, porque eu não sabia como fazia. Eu tava ao mesmo tempo, acho que você deve conhecer um pouco a minha história. Eu tava ao mesmo tempo que eu aprendi inglês, eu tava pesquisando os poliglotas, como é que eles aprendiam, porque eu precisava passar na faculdade. Então, eu aprendi assim, do que deu, do jeito que deu, e é nóis. Agora, o meu inglês ficou bem bagunçado, um acento bem americano, só que não totalmente americano, ficou estranho, cara. Bem estranho, na verdade, tá? Com relação à entonação, à pronúncia de algumas palavras, meu inglês era bem estranho. Só que eu decidi pegando outros idiomas. Decidi pegar o francês, decidi pegar o espanhol. E eu conversava com as pessoas me respondiam em inglês, né? Me respondiam de boa, etc. Assim, normal, completamente normal. Ninguém nunca falou nada do meu inglês, graças a Deus. Agora, eu sentia que eu queria ter um inglês mais bonito. Eu queria ter inglês britânico, porque aos meus ouvidos, o inglês britânico é mais bonito. Preferência pessoal. Não me venha com, preferência. Não, preferência pessoal mesmo. Eu acho o inglês britânico mais bonito. Tem gente que acha o americano mais bonito, não tem problema. E o meu inglês era americano, um pouco misturado, mas era americano. Então o que eu fiz? Há mais ou menos uns 6 meses atrás, eu decidi, cara, eu vou mudar de acento pro meu inglês. Eu que já sei inglês, falo inglês, me comunico em inglês no trabalho, às vezes com outra pessoa, conversando com nativos, etc. Já me comunico bem. Vou mudar de acento. E eu tô mudando. E como você faz essa transição de acento? É simples. Só escolha um modelo do acento que você quer. É só fazer isso, tá? E aí, aos poucos, você vai deslizando para esse novo acento. Vez ou outra eu falo uma frase em que às vezes eu puxo o Rzinho no final, que é o mais americano, e às vezes eu não puxo. Mas ao longo do tempo, você se acostumando e fazendo tanto esse sharing do seu modelo, você acaba pegando o acento daquilo que você quer construir, tá bom? Tem que ter um esforço um pouco mais dobrado? Tem, porque você já aprendeu o idioma, você vai ter que basicamente parar de falar daquela maneira e falar de outra. Você vai ter que gastar um pouco mais de energia. Mas até aí, se é isso que você realmente quer, não tem problema. Tem mais uma dúvida que vocês já me pediram em live, eu achei muito interessante. Pá, e IPA ajuda? Se eu não me engano, foi o Matheus. Alguém da live que pediu. IPA ajuda? Cara, IPA ajuda. O IPA é um negócio sério, tá? O IPA é um negócio sério. Por que eu tô te falando isso? Galera, eu estudei IPA. Tá, eu estudo ainda IPA, ok? IPA é o alfabeto fonético universal, tá escrito em inglês. Ele é esse negócio aqui, eu vou te mostrar o que eu tô falando. É aqui, é isso aqui, tá bom? Isso aqui é IPA, ok? E o que é o IPA? Preste atenção em mim. Ele é basicamente o mapeamento de todas as posições e sons que o seu aparelho fonético pode produzir. Seja som nasal, da sua boca, lá de trás da garganta. Se você produz algum som, seja vogal ou consoante, é meio que besteira falar em vogal e consoante em alguns idiomas. E não é besteira falar em vogal e consoante no IPA. Porque basicamente, vogal é quando você só deixa a tua boca livre e sopra ar. Tipo, I, A. E aí, uma consoante seria quando você coloca alguma coisa no meio e sopra G, F. Você movimenta e coloca alguma coisa. Essa é a grande diferença no IPA. Então, a IPA é o seguinte: ele vai te mostrar a posição da boca, a posição da língua, a posição dos dentes, onde vai sair o som para cada uma das letras que você fala em qualquer idioma. E basicamente o que eu estou te falando aqui existem 2.000 e poucos símbolos. Só que esses 2.000 e poucos símbolos produzem absolutamente todos os sons que o aparelho fonético humano consegue produzir. Então, são 2.000 sons? São, mas são só 2.000 sons para qualquer idioma do mundo. Às vezes, se você pensa dessa maneira, vale a pena então aprender a IPA para que você aprenda, o jeito bem certinho de você pronunciar as palavras. Às vezes vale. Por que às vezes vale? Porque se você for estudar o alfabeto fonético universal só para corrigir alguma coisa que você tenha que seja difícil para você, como um remédio faz, você pega, por exemplo, não consigo pronunciar o TH do inglês, o things, que é o things. Aí se você vai lá no IPA e você fala, poxa, dentro lá da tabelinha, eu vou procurar lá e vou descobrir things. A gente tem que colocar a linguinha, na boca, things, a gente tem que colocar a linguinha no meio dos dentes. Aí eu entendi, poxa, aí ok, então tem que colocar a linguinha ali para falar o things. Mas
não necessariamente você precisa estudar todo o alfabeto fonético universal para que você melhore naquilo que você na sua pronúncia. Como eu recomendo que você estude o IPA, eu vou até colocar aqui. Recomendo que você estude apenas para sanar uma dúvida, exatamente como um remédio. Exatamente como um remédio. Por que como remédio? Quando você tá com uma dúvida na pronúncia específica de determinada vogal, de determinada palavra, aí você recorre ao teu conhecimento do IPA, entende como é que pronuncia e depois volta. Por que eu tô te falando isso? Porque se você fazer bastante shadowing do teu modelo, essas pronúncias e posições da boca vêm de maneira natural, tá bom? Isso aí vem de maneira completamente natural. Alguma que outra coisa, alguma que outra palavra, você pode resgatar o alfabeto fonético universal para ajudar a curar essa tua dificuldade pontual, mas é só assim que eu acho que vale a pena estudar o alfabeto fonético universal, só assim, para curar alguma coisa pontual. Por que eu tô te falando isso? Porque tem muita coisa para estudar aqui, cara. O alfabeto fonético universal é um universo de coisa e muda, a cada idioma que você pega muda completamente os sons, né? Tem sons que não tem uns sons que tem, então você tem que, se você for estudar o alfabeto fonético universal, pô, estudei italiano, teria que estudar italiano é o alfabeto fonético universal italiano, português é o alfabeto fonético universal do português, em espanhol, nossa, é muita coisa, não dá, você se sobrecarrega de estudo pelo resultado, e aí eu finalizo, pelo resultado não ser tão alto. A técnica do shadowing do modelo, tá? A técnica do shadowing do modelo vai te trazer muito mais resultado, com muito menos esforço e muito menos tempo. É só ganha-ganha, tá bom? Como uso o IPA só para sanar uma dúvida pontual e específica. Falado isso, acho que é só isso. Ah, só mais uma coisa. Cursos de pronúncia vale a pena? Eliezer, os cursos de pronúncia que você encontra na internet, vale a pena? Cara, você encontra cada coisa. Por exemplo, esses dias eu tava vendo um curso aqui, ó. Os caras te cobram 49 tipo 50 libras. A libras tá 6,44 vezes 50. O cara te cobra 322 reais, 60 minutos de aula pra você aprender um pouco de acento do inglês britânico. Não vale a pena. Curso de pronúncia é muito superestimado. Os valores são muito lá em cima. Inclusive nessa mesma empresa, você encontra um curso de quase 3 mil reais. Não vale muito a pena, pessoal. De verdade. Eu acho que o sharing do modelo é muito melhor, ok?